Fala pessoal, tudo na Santa Paz. Espero que depois de muitos dias e muitos meses vocês estejam bem. E nós vamos começar hoje a estudar o módulo de Física. Vocês vão utilizar muito o livro digital, tá aqui o livro, eu mandei o link aí. Nós já vamos direto para a página, para o capítulo 6, página 94. Gases, termodinâmica. Gases e termodinâmica. Na verdade, é o efeito que a temperatura tem nos gases. Aqui você vê um pequeno textinho relacionando a revolução industrial com a água. Esse texto é muito interessante, vamos ler. Pode parecer exagero afirmar que a utilização da água foi um dos elementos mais importantes da revolução industrial, ocorrida a partir do século XVIII na Europa, mas o exagero desaparece quando lembramos que o principal fator das mudanças no modo de produção daquela época foi o aproveitamento da água, do vapor de água. Então nós poderíamos chamar a Revolução Industrial de uma revolução da água, né? E por incrível que pareça, o nome do camarada que atualizou, que deu um upgrade nas máquinas a vapor foi o James Watt. Quase que foi o Walter, né? Seria uma grande ironia do destino. Por volta de 1765. Então nós temos aí o vapor, que não chega a ser um gás propriamente dito, mas que obedece a algumas leis, sendo um dos principais responsáveis pela revolução industrial, o funcionamento das máquinas a vapor. Nós estudaremos os gases utilizando o conceito de gás ideal, algumas conexões que isso tem com o nosso dia a dia, as transformações isobárica e isovolumétrica e a equação de Cauchy-Perron e a equação dos gases ideais, a famosa Pivot-Bottop. Beleza? Resumindo, essa é a ideia desse capítulo. Aqui já é outro capítulo. Então, vamos no que interessa. Bom, pessoal, eu vou continuar a nossa aula aqui com os slides para que a coisa fique mais rápida. Seguir livro fica muito demorado. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: estudo dos gases perfeitos. Você já desconfia disso, que perfeição não existe, né? Mas tudo bem, você já fica de olho nisso aí. Vamos para frente. Comportamento térmico, ou seja, a ver com temperatura dos gases. O modelo de gás perfeito ou gás ideal. Esse modelo diz o seguinte: que o gás perfeito ou gás ideal é um modelo teórico ou usado para estudar de maneira simplificada o comportamento dos gases. Então, na verdade, quando a gente sugere um modelo de gás perfeito, a gente está tentando facilitar. E quais são essas características de um gás perfeito? Primeira característica é que as moléculas têm massa, mas que essa massa, o volume dessas moléculas é desprezível. Como assim? Se eu comparar o volume de todo o recipiente que está o gás, eu vou chamar esse volume de V grande, e o volume de uma molécula de Vzinho, o volume de uma única molécula é muito pequeno comparado ao volume V grande. Então ele é desprezível. Segunda coisa, as moléculas em constante movimentação aleatória e desordenada, ou seja, as moléculas bate e continua para sempre em movimento desordenado. As moléculas interagem apenas durante a colisão. É um modelinho que a gente chama de bola de gude, né? Uma molécula seria uma bola de gude, a outra molécula, outra bolinha, e ela só interage durante aquela colisão. Então eu estou desprezando os efeitos de campo elétrico e a nuvem eletrônica
tônica e estou considerando apenas colisões como bolinha de gude. Todos os choques são elásticos, ou seja, a molécula a princípio não perde energia no choque, com duração muito rápida, um tempo desprezível. O volume total das moléculas é desprezível, já falei aqui, acabei de falar aqui, comparado com o volume do recipiente. Às altas temperaturas e baixas pressões, os gases reais comportam-se desse jeito. Então não é um exagero fazer isso. Porque realmente em altas temperaturas, e quando eu estou dizendo altas temperaturas aqui, eu estou dizendo esse calor de arinos, nada mais do que isso. Ou seja, eu não estou falando em menos 100 graus Celsius, estou falando em condições naturais. E baixas pressões, também eu estou considerando condições naturais de temperatura e pressão. Então a alta temperatura aqui não é 5.000 Kelvin, não, é 40 Celsius, 30 Celsius, temperatura ambiente. Os gases se comportam assim. Então você considerar o gás perfeito não é um grande absurdo. Dá para levar. Primeira coisa que nós vamos estudar sobre os gases é a lei de Avogadro. Lembrando que o R é sempre na última, A gente fala Avogadro, então Avogadro, não, o R está lá no final. A lei de Avogadro. O que ela diz? Iguais volumes de qualquer gás encerra ou contém o mesmo número de moléculas. Moléculas, ele não está dizendo átomos. Quando medido nas mesmas condições naturais de pressão e temperatura. Ou seja, um mol de gás, quanto que é um mol? 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás, a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm ocupa um volume de 22,4 litros. Isso para qualquer gás. Então, exemplo, um gás de O2, eu tenho duas moléculas de oxigênio, Uma molécula aqui, outra molécula aqui. Ele não está dizendo que todos os gases possuem o mesmo número de átomos. Ele está dizendo que possui o mesmo número de moléculas. Se eu pego um gás de CO2, aí já são 3 átomos. Ou seja, se eu for para contar átomos, vai dar diferença. Então não estou contando átomos, estou contando moléculas. Mesmo número de moléculas. Então o número de Avogadro aqui é o número de moléculas. Beleza? A quantidade de matéria equivalente a 1 mol de gás é um conjunto constituído por 6,02 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. Esse número geralmente é representado pelo N0, denominado número de Avogadro. Bom, você já sabe disso, isso aí não é novidade. Mais algumas formulinhas para lembrar. O número de mols é dado pela massa total que tem lá no gás, dividido pela massa molar. E aqui é engraçado porque a massa total eu uso uma letra minúscula e a massa molar de uma molécula eu uso uma letra maiúscula. Então fica meio contrário, Deveria ser a massa total um M grande, Mas, fica a dica, você lembre que é invertido. O número de mols pode ser definido como o número total de moléculas dividido pelo número de Avogadro. Lembrando que o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23. Olha só, presta atenção aqui. Se eu tiver 6,10 ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de um gás, quando eu dividir isso pelo número de moléculas de 1 mol, uma coisa dividida por ele mesmo dá 1. Então eu tenho 1 mol. Se eu tiver isso daqui vezes 2, eu vou ter 2 mol. Beleza? Vamos para frente aqui atrás. Levem, gente. Estado, equação de estado de um gás perfeito. O estado termodinâmico de um gás geralmente é caracterizado por 3 grandezas físicas.
Essas grandezas são variáveis de estado. A título de informação, P, V, T. Deixa eu melhorar esse T aqui, que esse T ficou mal feito. P, V e T. Pressão, volume e temperatura. Beleza, vamos começar pela pressão. A pressão, devido ao choque das moléculas contra a parede do recipiente, é o que o gás está contido. Então, olha só, em que o gás está contido. Então, olha só, aqui está um balão. Se eu sopro mais moléculas lá para dentro desse balão, elas vão chocar, o maior número de moléculas se chocam com a parede do balão e empurram o balão para fora. Então, choca uma molécula, choca duas moléculas, 3 moléculas. O efeito visual externo, macroscópico que você tem, é que o balão está inflado, né? Mas na verdade tem centenas de milhares de moléculas se chocando com a estrutura do balão lá dentro, fazendo com que ele fique assim. Só que olha só, são tantas moléculas que quando 5, 10 estão encostadas na parede do balão, outras 5, 10 estão viajando para chocar para o lado de cá, para bater com o lado de cá. Então sempre tem alguém cortado na superfície do balão, fazendo com que o balão fique inchado. Essa é a ideia macroscópica que a gente tem de pressão, nesse caso, pressão interna do balão. Volume. Volume talvez seja o conceito mais comum para vocês, eu nem vou explorar muito volume. Temperatura. Temperatura é sempre a medida na escala Kelvin. E muita gente confunde temperatura com pressão, com calor. Temperatura e calor são coisas diferentes. Calor é uma grandeza física que existe, é uma coisa que existe, é energia. Temperatura é uma medida, uma mera medida do grau de agitamento das partículas. Equação de estado do gás perfeito. É o nome bonito para Piviti-Povetov. Olha só, esse cara aqui, um francês chamado Clapeyron, que eu não sei como é que pronuncia isso, concluiu que a relação PVT é diretamente proporcional ao número de mols do gás. Então ele chegou à seguinte conclusão, ó, PV sobre T é proporcional ao número de mols. Não está dito igual, está dito proporcional. Na física isso acontece demais, né? Proporcional. Então a gente escreve assim, ó, que P vezes T é igual a uma constante que eu vou chamar de constante de proporcionalidade. Por enquanto eu vou chamar ela de C cortado vezes N. Olha, mas não sei quanto que vale esse C. A gente tem que descobrir quanto que vale esse C. E aí você chega que, experimentalmente, essa constante é um tal de R, chamado constante de proporcionalidade universal dos gases. Bom, PV sobre T, se eu passo esse N para lá dividindo, ó, isso daqui é igual a R, esse R grande. Essa equação, PV é igual a nRT, é a equação de Clapeyron. Diferente do Piviti-Povetov, que a gente ainda vai chegar lá, você tem um termo a mais que é o N. Lá no Piviti-Povetov você não levava em conta o N. Tem uma diferença a mais também, é que aqui o P não é constante, o V não é constante, nem o T é constante. As 3 grandezas podem variar. E lá no Piviti-Povetov a gente sempre fixava uma grandeza. Esse R, que é a constante universal dos gases, não é porque ele é da Igreja Universal, é porque ele vale no universo inteiro, a princípio, né? A princípio, ele pode ser dado em ATM, litros, mol, Kelvin. Essa unidade esquisitona aqui é simplesmente pelo seguinte, ó, PV é igual a N R sobre T, certo? Se eu passo o N para cá dividindo, ó, pega esse camaradinho e passa para cá dividindo. Então deixa eu apagar ele aqui, que eu vou passar ele para o lado de lá. Você já sabe para onde é que ele vai. Ele vem para cá, né?
Então eu tenho uma unidade de pressão, eu tenho uma unidade de volume, eu tenho uma unidade de temperatura e tenho uma unidade de mols. Pressão pode ser atm, pode ser pascal, volume pode ser litros, metros cúbicos, pode ser um monte de coisa. Temperatura pode ser Celsius, pode ter que ser Kelvin. Aqui a gente trabalha mais com Kelvin. E N pode ser mols. Então, qualquer combinação dessa de unidades, eu também tenho que fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. ATM, né? Litros, Kelvin, mol, ou mol e Kelvin. Eu tenho que fazer a mesma combinação do lado de cá. Do lado direito tem que ser igual ao do lado esquerdo, porque senão eu não obedeço essa igualdade. Então essa monte de unidade aqui é só um artifício matemático para equivaler as unidades que estão do outro lado. Bom, eu também posso ter ela com essa cara aqui, ó, Joule, mols, Kelvin. Então quando você estiver fazendo o exercício lá, você tem que ficar de olho. Qual que aparece do lado esquerdo? Você vai pegar para o lado direito aquela que atende o lado esquerdo, ou seja, que está trabalhando com as mesmas unidades. Senão vira uma confusão enorme, certo? Esses números aí são tabelados, não se esquente a cabeça com isso. Pronto. Agora nós falamos da equação de Clapeyron, vamos falar da lei geral dos gases. Tem mais uma? Tem. A lei geral dos gases diz o seguinte, ó. Consideremos uma dada quantidade de gás perfeito que sofre uma transformação passando de um estado 1 para um estado 2. Essa transformação, como vocês já sabem desde lá do ensino fundamental, ela pode ser uma transformação a pressão constante, que a gente chama de isobárica. Então o P1 seria igual ao P2, porque senão não seria constante, né? Você pode ter uma transformação isovolumétrica ou isocórica, quando V1 é igual a V2, né? E você pode ter uma transformação isotérmica, quando T1 é igual ao T2. Ou você pode ter uma transformação livre, e todo mundo aqui se mexa, mas aí essa equação não vai obedecer. Quem vai obedecer, quem vai descrever isso é a equação de Clapeyron, onde as três variáveis podem mexer. Certo? Aqui não, aqui eu estou considerando que uma delas seja constante. Olha só, segundo a equação de Clapeyron, que você acabou de ver lá, o PVT, o PV e o T é igual a NR, certo? Bom, se eu tiver um outro N, eu vou ter o outro P, o outro V e o outro T, vai ficar N2 vezes R. O estado 1 e o estado 2. O que mudou daqui para cá? Pode ter ocorrido um vazamento de partículas, aí o N1, o N2 seria menor que o N1, pode ter enchido mais um balão, aí o N2 vai ser maior do que o N1, o V1 e o V2 podem ter diminuído, o T1 e o T2, ou seja, eu tenho quatro variáveis aí, ó, P1, V1, P, V, T e N, que pode ficar se mexendo, né? Tá bom. Então, olha só, se isso daqui for feito a uma condição que o N é constante, ó, agora eu estou dizendo para você, não houve vazamento e não houve mais bombeamento para dentro do sistema de partículas. O número de mols continua constante. Se o número de mols continua constante, o N1 é igual a N2. Então fica NR e aqui embaixo fica NR. Ou seja, a equação 1 e a equação 2, todas as duas é igual a NR. A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Olha aqui na frente. A é igual a C. P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. E vocês, a maioria, e eu acredito, conhece essa equação como PVT Votó. E por que está escrito em 1 e 2? É porque é um momento anterior, um momento posterior. Um momento inicial, um momento seguinte. Dá na mesma, né? Só que não está usando 1 e 2. Beleza, galera? Então vamos
algumas conclusões sobre as transformações. Sempre que um gás sofre uma transformação, pelo menos 2 ou 3 variáveis de estado, P, V e T, se alteram. Pelo menos. Porque se eu vir aqui na equação e fixar, vamos supor que o P é igual a P2 e o V1 é igual a V2. O único jeito que existe é T1, para que isso continue a igualdade, é T1 ser igual a T2. Certo? Então eu não posso fixar duas grandezas. Eu tenho que deixar elas variar. Então, pelo menos 2 ou 3 variáveis de estado sofrem uma transformação. As transformações, ou seja, eu fixo uma e as outras 2 ficam mexendo. As transformações gasosas particulares são casos especiais em que uma das 3 variáveis de estado permanece constante. É o que geralmente acontece, né? Você fixa uma e vai mexendo nas outras 2. Podemos ter T constante. Quando T for constante, isotérmica. Quando P for constante, isobárica. Quando V for constante, isocórica. Ou isovolumétrica, isométrica, sei lá como é que você queira chamar. Beleza? Vamos olhar para cada uma de uma vez. Transformação isotérmica, ou seja, T é igual a uma constante. Sob temperatura constante, a pressão e o volume de uma dada massa de gases ideal são grandezas inversamente proporcionais. PV sobre T é igual a uma constante. Vou chamar de K não, para você não confundir. PV é igual a uma constante. Se o T é uma constante, eu vou ter o seguinte, ó, que PV, P1, V1 é igual a P2, V2. Porque aqui embaixo é constante, eu posso cortar, né? Aqui o T vai continuar sendo igual a T, então eu posso jogar fora, porque são iguais. Eu posso cortar. Eu vou até apagar para não gerar confusão. Se P1, V1 é igual a P2, V2, então só existe uma solução. Vamos supor que esse P1 aqui seja... vou dar números hipotéticos aqui, tá? Números hipotéticos só para a gente... Suponha que esse aqui seja 3 e esse aqui seja 2. E o P2 subiu. Ele era 3, agora ele passou... Não, ele diminuiu. A pressão diminuiu. Ó, o P era 3, agora é 2. Para que isso aqui continue sendo igualdade, qual que é a única solução para o V2? É que o V2 passe a ser 3. Porque 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Continua a igualdade? Continuou. Então, se o P diminui, o V aumenta. Ou seja, são inversamente proporcionais. Geralmente as transformações isotérmicas, elas acontecem assim, ó. Eu tenho um quadro aqui que é P por V. Um gráfico que é P por V. E esse gráfico ocorre a pressão constante. Então, quando a pressão vai diminuindo, o que vai acontecendo com o volume? O gráfico vai deslocando para a direita, não vai? Então, o volume vai aumentando. Se essa pressão aqui, ó, só para seguir o nosso exemplo numérico. Se essa pressão aqui era 3 e esse volume aqui era 2, vamos supor assim, essa pressão caiu para 2 e o volume subiu para 3. Ou seja, um vai descendo e o outro vai aumentando. Porque elas são inversamente proporcionais. Assim, a relação PV se mantém constante. Transformação isobárica, ou seja, pressão constante. Então, vamos lá. PVT é igual a uma constante. Quem que está fixo aqui? O P. Então, a relação V1T1 é igual a V2T2. Se isso é verdade, vamos supor
que o V aqui vale 3, só para continuar com os mesmos números, e o T vale... Não, agora eu vou ter que usar um outro número para que a coisa fique mais... E esse V aqui vale 6, né? Então tá, 3 para 6, meio. Desse lado tá dando meio. Vamos supor que esse V subiu para 6. Esse T vai ter que cair para quanto? Para 3, porque... Opa! Não. Ele não vai cair para 3, tá vendo? Porque senão vai dar o dobro. Então, se esse V subir para 6, para que continue dando meio, esse T aqui... Opa! Ó. Esse T vai ter que ir para 12. Porque 6 dividido por 12 deu quanto? Meio de novo. Então aqui era meio, aqui era meio. O V aumentou? Aumentou, ok. O que aconteceu com o T? Aumentou também. Então quando um aumenta, o outro aumenta. Quando diminui, o outro diminui. Eles são diretamente proporcionais. É diferente do caso anterior. Aqui, ó. Se o V estava aqui e veio para aqui, ou seja, aumentou, subiu, no meu caso lá, exemplo, subiu de 3 para 6, o T que estava aqui era 6, também aumentou, agora vale 12, para que continue dando meio. É uma relação diretamente proporcional. Transformação isocórica ou isovolumétrica. A pressão e a temperatura de uma dada massas iguais são grandezas de... aqui novamente é diretamente proporcionais. Então vamos lá. PVT é igual a constante. Que essa constante aqui você já sabe, ela valendo IR. Deixa eu mudar a constante aqui que eu não quero botar K, para você não confundir com o Kelvin, com o Boltzmann. Depois você vai ver que tem uma relação, mas não precisa ser agora. PVT. Quem que é a constante para nós aqui? É o V. Então vamos tirar ele da jogada. Vai ficar P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Como assim tirar da jogada? Porque ia ficar V aqui e constante, então a mesma coisa daqui. Tensão constante, eu posso cortar de cá. Então tirei da jogada. De novo, essa relação aqui é similar a essa, né? Um em cima e um embaixo, ó. Ou seja, novamente elas são diretamente proporcionais. Como é que fica um gráfico desse trem? Fica uma reta com essa cara, né? Então PT é diretamente proporcional. Beleza? Você dá uma olhada lá no seu livro. Não se esqueça de ler o livro. É muito importante que vocês leiam o livro, porque é no livro que estão os detalhes. Aqui não dá para fazer um vídeo de 3 horas. Você vai... Vídeo no YouTube, você nunca vai achar os detalhes importantes. Você vai achar lendo o livro. Então leia o livro, leia o capítulo. Tenta fazer os exercícios do capítulo. Falou? Fui!